Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando aqui o Salmo 39, né? Sobre a onipotência e a onipresença de Deus. Mas olha para vocês verem como que é lindo, né? O Salmo, ele, no primeiro versículo, ele começa falando, né? Senhor, tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe tu conheces os meus pensamentos, né? No primeiro. E no último ele fala assim, no último, no 24, e o Senhor vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, guia-me pelo caminho correto, guia-me pelo caminho bom, e guia-me pelo caminho eterno, né? De novo, no começo ele fala, Senhor, tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. De longe. E no final ele fala assim, mas se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está querendo dizer para isso, né? Trazendo para nós, para os dias de hoje, eu acredito que ele quer dizer assim, Senhor, eu sou um homem bom, eu quero que o Senhor saiba que eu sou um homem de pensamentos bons, que eu sou um homem que o Senhor, que eu sei que eu posso falar contigo, porque aonde eu for o Senhor vai estar. Se eu me esconder, o Senhor sabe onde que eu estou. Se eu entrar nas trevas, o Senhor é luz. E o Senhor me conhece, né? E ele está falando para Deus assim, eu sei quem o Senhor é. E eu também sei quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que eu posso falar contigo, né? Eu sou uma pessoa que eu posso ser seu amigo, Jesus, porque eu sei que o Senhor é onipotente, onipresente. Eu sei que o Senhor é bom. Já pensou? Davi estava falando ali com Deus, eu quero ter amizade contigo, Senhor. Porque não adianta, eu não vou conseguir esconder nada de ti, porque o Senhor me conhece, eu quero ser seu amigo, Jesus. Né? Davi estava confiante que ele poderia ser amigo de Deus, que Deus, mesmo que ele quisesse esconder alguma coisa de Deus, ele não pode esconder alguma coisa de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. E como é lindo, né? Que no final ele fala assim, mas Senhor, se há em mim algum caminho mau, né? No último versículo do Salmo 39, né? Que no 24 ele fala assim, mas se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto, guia-me pelo caminho eterno. Então, baseado nesse salmo, eu quero aqui trazer alguns tópicos para nós, né? Para ver como nós somos, né? Nós falamos que nós somos bons, que o Senhor nos conhece, mas tem hora que nós somos como uma bomba atômica na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Porque nós atacamos os nossos irmãos de uma forma tão terrível, que nós pensamos que nós não estamos atacando. Pensamos que somos uma pessoa boa e nós não somos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês assim, de vocês, né, e de mim também, para que nós nos colocamos na presença de Deus e nos vigiemos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Não só no final, como o Davi falou, mas se há em mim algum caminho mau, me corriges, me coloca no caminho bom. Todos os dias, Senhor,
por favor, nós temos que orar. Não nos deixes no caminho mau, Senhor. Não permita que nós façamos algo de errado, porque nós atacamos as pessoas, irmãos, o tempo inteiro. Atacamos com palavras. Às vezes, nós vemos um amigo em alguma situação difícil, né? Ao invés de nós chegarmos na pessoa, nós temos que chegar na pessoa e falar assim: olha, fulano, você tá assim, e assim você vai ser prejudicado. Nós temos que chegar na pessoa e falar. Nós temos que falar para a pessoa: você tem que agir assim, assim, porque dessa forma você vai ser prejudicado. Não, nós rimos, nós debochamos, nós prendemos essa pessoa e nós tiramos dela. Se ela tem 10, nós tiramos 5. Nós não somos capazes. Aconteceu um probleminha aqui. Nós não somos capazes de entender que nós estamos atacando. Por isso que eu falo, o tempo inteiro nós temos que falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e nos corrige. Vê se há em mim algum caminho que não está te agradando, Senhor, e me corrige. Mas para que nós não possamos errar. Se eu vi que um amigo ou uma pessoa que eu amo está fazendo algo de errado, eu não posso sair falando para terceiros, sair falando. Não posso, porque eu vou piorar a situação. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que chegar, sentar com a pessoa, falar assim: olha aqui, isso está acontecendo com você, isso não é bom. Você tem que agir assim, assim, para que você não perca nada. E nós não fazemos assim. Nós ficamos quietinhos e saímos espalhando para o Brasil inteiro. E prejudicamos aquela pessoa que está ali no erro. E nós não podemos fazer assim. Nós temos que chegar ao lado dessa pessoa e falar: você está no erro e você tem que fazer assim. Nós somos muito mal. Nós vemos um erro na pessoa, a gente fica quietinho ali, ó, faz uma reunião ali, faz um trupé ali e prende aquela pessoa que está no erro, derruba aquela pessoa que está no erro, tiramos o pouco que ela tem e a pessoa que está no erro não está nem sabendo disso. Às vezes não está, porque às vezes ela pode estar passando por uma depressão, por um momento difícil, às vezes ela não é uma pessoa bem dotada, bem sucedida, às vezes ela vem de um lar assim que não tem orientação. Então nós erramos quando nós não chamamos a atenção dessa pessoa e falamos: olha, você está agindo assim, isso está errado, você tem que fazer assim. Nós erramos porque nós ficamos quietinho ali, vê que aquele ser humano está ali no erro, deixamos aquele ser humano no erro, fazemos reunião, acabamos com aquele ser humano e não somos capazes de chegar naquele ser humano e conversar com aquele ser humano. Não somos capazes. Não somos. A gente não vê a hora de ver uma pessoa no erro para sair fazendo uma reunião e pegar aquela pessoa e colocar aquela pessoa para fora, chutar aquela pessoa para fora porque aquela pessoa está no erro. Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. Isso é um erro. Um erro. Eu trabalhei em lugares que eu posso falar. Quando a pessoa fazia um erro, a pessoa era levada lá para o departamento e a encarregada falava assim: ó, você errou aqui, 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 aqui. Se você continuar errando, você vai ser punida. Eu trabalhei em lugares assim e eu elogio isso. Mas eu vejo, gente, eu vejo isso. Eu vejo isso, infelizmente, eu vejo isso dentro das igrejas, dentro de locais de trabalho, onde que a pessoa está errando
E as pessoas em volta não chamam aquela pessoa lá no departamento, na salinha. Elas não chamam. Elas não falam assim, ó, você errou aqui, aqui, se você continuar errando, você vai ser punida. Não. Elas ficam quietinha, faz uma reunião ali e aquela pessoa que está no erro, às vezes nem sabe que está no erro, continua no erro, porque nós, irmãs, temos fases da nossa vida que nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo, porque nós não temos entendimento. Nós não temos entendimento, às vezes nós deixamos brechas na nossa vida que nos prejudicam, e ali nós estamos passando por fases difíceis. E nós erramos, é a época que nós erramos, tem época que nós caímos, tem época que nós somos atacados, os espíritos estão aí para atacar, nós somos atacados, pessoas são atacadas o tempo inteiro. E nesses ataques, essa pessoa que está sendo atacada, ela tem que ser espiritualmente compreendida. Ela tem que ter pessoas capazes de chegar e falar, ó, filho, você está sendo atacado, você está passando por uma dificuldade, você está assim, e você não pode continuar assim, você tem que agir assim. Nós temos que saber quando um irmão da nossa igreja está sendo atacado, porque nós temos dentro da nossa igreja, irmãs, ataques como mísseis de bombas atômicas de morte para destruir famílias, para destruir a igreja, para fechar a igreja. São ataques terríveis. E nós temos que se unir como escudo e saber que isso é um ataque. Não destruir as pessoas. Se eu sei que você está sendo atacado por um espírito mau, eu tenho que chegar em você e falar, filha, você está sendo atacada. Você está sendo atacada por um espírito e você vigia, cuidado, eu tenho que falar. E você sabe o que nós fazemos? Nós ficamos quietinhos e falamos assim, agora nós pegamos ela. Agora, dentro das igrejas isso acontece. E faz uma reunião aí, a pessoa que está às vezes com a depressão e está no erro nem sabe. Elas são julgadas, chutadas, e ali o inimigo faz um tropeço, assim, acaba com famílias e famílias sendo destruídas, famílias e famílias sendo destruídas, famílias e famílias sendo destruídas dentro das igrejas, porque falta orientação. Não, isso aí é um ataque. Chama a família, isso é um ataque, tá? Vamos consertar isso aí. Igreja, vamos orar, porque são ataques. E nós não oramos. Nós não oramos. E muitas das vezes quem atacamos somos nós. Davi falou com Deus o tempo inteiro, eu sei que se eu me esconder, o Senhor sabe onde que eu estou, eu sei que se eu fazer algo de errado, o Senhor vai saber, Senhor. O Davi falou o tempo inteiro, eu sei que o Senhor conhece eu antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, eu sei disso, Senhor. Mas no final ele falou uma coisa que nós devemos falar todos os segundos da nossa vida. Mas se há em mim algum caminho mau, me coloca no caminho bom, me coloca no caminho eterno, me coloca no caminho de entendimento. Se há em mim algum caminho mau, me coloca no caminho de entendimento, Senhor. Não é isso que eu estou falando? Eu falo assim, irmãs, se há em mim algum caminho mau, me coloca no caminho de entendimento. Senta do meu lado, fala, olha, irmã Dilma, você está no caminho mau, mas eu vou te pôr no caminho de entendimento. Porque, irmãs, se você deixar a irmã Dilma no caminho mau, e às vezes a irmã Dilma está passando por uma situação difícil, uma situação psicologicamente, espiritualmente difícil, às vezes a irmã Dilma está sofrendo um ataque, ela está no caminho mal. Você tem que chegar na irmã Dilma, você tem que falar, irmã Dilma, vamos sentar. Você está
assim, você errou aqui, você não pode fazer assim, senão você vai perder o que você tem. Senão você vai perder a sua colheita, você vai perder a sua semente se você continuar agindo assim. Foi isso que Davi falou para Deus no Salmo 24, Senhor. No Salmo 139, 24, Davi falou, Senhor, mas se há em mim algum caminho mau, me põe no caminho bom. É isso que eu falo. Se você vê a irmã Dilma no caminho mau, fala, irmã Dilma, assim não dá. Você tem que agir assim, assim, assim. Senão vai ter uma punição. Mas nós não queremos, nós queremos te punir. Nós queremos que você seja bem sucedida. Nós temos que falar para a irmã Dilma, você está no caminho mau, mas eu vou te pôr no caminho bom, porque isso são ataques espirituais e a nossa igreja é suficientemente capaz de entender que isso é ataque e nós vamos te ajudar, então você tem que agir assim. Mas sabe o que nós fazemos? Nós ficamos quietinho. Faz reunião, pega a irmã Dilma, chuta da igreja, acaba com a família dela, derruba a família dela e a irmã Dilma que vai para o inferno. Não é assim? Nós fazemos assim. Às vezes nós atacamos. Às vezes eu ataco lá a Josefina. Josefina errou, então fica quietinho. Vamos fazer uma reunião, vamos tirar a Josefina. Josefina não sabe de nada, está errando. Eu faço assim com a Josefina. Eu estou humilde. Isso eu não posso fazer como a Josefina. Eu tenho que chegar lá e falar, Josefina, você está fazendo isso está errado. Você não pode continuar assim, senão você vai ser punida. Eu tenho que falar, Josefina, você vai ter que fazer dessa forma, porque nós somos inteligentes e nós vamos te ajudar, Josefina. Eu quero te ajudar, então você não pode continuar. Eu tenho que falar. Eu tenho que ajudar. Porque se eu não ajudar, eu estou sendo pior que ela. Não é? Então, irmãs, eu tenho que estar espiritualmente bem para chegar na minha irmã e ajudar a minha irmã que está no erro, que às vezes ela está sendo atacada espiritualmente. Como nós somos atacados espiritualmente, irmãs. Não é? Então nós temos que ter discernimento para ajudar o irmão que fala assim, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Porque, irmão, às vezes o irmão está dentro da igreja, destruindo a igreja, derrubando a igreja e nós não somos capazes de chegar naquele irmão e falar, irmão, você está nesse erro, se você continuar nesse erro, você vai ser punido. Não, nós ficamos quietinhos. Ali nós fazemos ali um trupé com aquela situação e pegamos aquele irmão e matamos eles. Matamos. Isso são ataques espirituais. Então, gente, nós temos que ter cuidado, porque quando nós abatemos um irmão, quando nós não colocamos esse irmão na sabedoria, não conversamos, não explicamos para ele, não sentamos, não conversamos, nós estamos dando legalidade para o espírito do mal entrarmos na nossa vida também. Quando nós não ajudamos os nossos irmãos, não sentamos do lado, não conversamos, nós estamos abrindo portais para o mal entrar na nossa vida também. Quando nós não colocamos esse irmão do ladinho ali, falando, irmão, você errou aqui, você errou ali, nós estamos abrindo legalidade para o mal entrar na nossa vida também. Nós estamos legalizando o mal na nossa vida também. Quando nós vemos a Maria Joaquina no erro e nós não chamamos a Maria Joaquina, não conversamos, não explicamos e nós derrubamos e nós jogamos a Maria Joaquina porque a Maria Joaquina está no erro, nós estamos abrindo legalidade para nós sermos atacados também. Mas quando nós chamamos a Maria Joaquina, falamos, Maria Joaquina, você está no erro, se você continuar assim, você vai ser punida. Aí nós estamos
nós estamos abrindo a porta espiritual de Deus para nós sermos bem-sucedidos. Se nós queremos ser bem-sucedidos, irmãos, nós temos que abençoar as pessoas. Nós temos que abrir a legalidade para o bem, nós temos que abrir portas espirituais para o bem, tá? Quando nós chegamos numa pessoa que está no erro e nós ensinamos essa pessoa, nós tiramos essa pessoa do erro, nós conversamos com essa pessoa, nós estamos entrando no mundo espiritual bom, nós estamos ficando rico espiritual. Mas quando nós pegamos uma pessoa no erro e nós ficamos ali quietinho e nós não abençoamos essas pessoas, nós estamos abrindo legalidade para o mal entrar na nossa vida também. Porque lá na frente nós vamos dar conta disso. Deus vai falar, você lembra da Maria Joaquina que estava no erro e você não chamou ela para conversar e você se aproveitou do erro dela? Deus vai falar, você lembra daquele dia que a Maria Joaquina precisava de uma orientação e você não orientou, você chutou ela? Então, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você pegou a Maria Joaquina, você jogou ela no lixo, você não teve a capacidade, você não teve espiritualidade de sentar do lado dela e falar assim, ó, você está no erro, se você continuar assim você vai errar. Você não teve capacidade de fazer ali um movimento espiritual para abençoar. Você não teve capacidade de chamar os seus irmãos e falar assim, vamos lá até na casa da Maria Joaquina, porque nós queremos ela certa do que ela está fazendo e nós queremos que ela vá para o céu. Você não faz isso. Então no último dia Deus vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Você não conheceu a Maria Joaquina quando a Maria Joaquina precisou de você. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Porque a partir do momento que você não sentou do lado de uma pecadora, não tirou ela do pecado. A partir do momento que você não conversou com aquela pecadora, que você não abençoou aquela pecadora, que você não deixou aquela pecadora no caminho bom, você está se afastando de Deus. Você está abrindo legalidade para essas coisas acontecerem na sua vida. A partir do momento que, olha só, Senhor, Davi falou, e se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, a partir do momento que você viu a Maria Joaquina no caminho mau e você chutou ela porque ela está no caminho mau, você não fez certo. Você abriu legalidade para os espíritos maus entrar na sua vida também. Porque você não repreendeu o espírito da Maria Joaquina, você não conversou com a Maria Joaquina, você não abençoou a Maria Joaquina, você prejudicou a Maria Joaquina. Então Deus vai falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. E você está abrindo legalidade para o espírito mal entrar na sua vida também. Por que será que Davi falou para Deus, apartai-vos de mim? Por que será que Davi falou para Deus, e se há em mim algum caminho mau, me ponha-me no caminho bom? Por quê? Porque Davi sabe que ele erra. Davi sabe que ele quer ser certo, mas ele não consegue. Ele sabe, mas ele sabe que tem um Deus poderoso que pode entender que ele pediu, pode entender. Davi sabe que o Deus dele é grande e Deus pode tirar Davi do caminho mau e pôr no caminho bom. Então aí está. Se há em mim, Senhor, algum caminho mau, me põe no caminho bom. Mas você sabe o que nós falamos ou fazemos? Quando nós vemos ali Davi no caminho mau ali, nós falamos assim, Davi está no caminho mau. Se ferrou, Davi. Fora. Davi, nem chama Davi para conversar. Se ferrou, Davi. Fora. E ali eu passo em cima do Davi, ali aproveito da fraqueza do Davi, vou ser rico. No último dia Deus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, maldito. Tá, irmãos? Chega no Davi, Davi, você errou aqui. Você errou aqui.
E se você continuar nesse erro, você vai ser punido. Eu estou te advertendo. A missão na terra é essa. Se você continuar no caminho mal, você vai ser punido. Eu estou te advertindo. Davi, a partir daquele momento, você já não tem mais a maldição na sua vida. A partir daquele momento você vai ser abençoado. Mas a partir do momento que você viu Davi no erro e ferrou com Davi, e não deixou nem Davi saber, né? Ferrou com Davi, no último dia você vai dar conta. Porque você matou Davi. Vai dar conta. Então, que nós possamos pedir para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero ser uma pessoa boa. Se eu estou no caminho mau, me põe no caminho bom. Salmo 139, 24 está falando. Davi está pedindo para Deus, Senhor, se eu estou no caminho mau, me põe no caminho bom. Então nós temos que falar, Senhor, se eu estou no caminho mau, me põe no caminho bom. Não, nós não podemos sair atacando as pessoas assim, achando que nós não vamos dar conta disso. Nós vamos dar conta, sim. Então nós temos que pedir todo dia, todos os segundos da nossa vida. Senhor, se eu estou no caminho mau, me põe no caminho bom. Vamos fazer igual Salmo 139, 24. Vamos fazer igual Davi. Porque se nós não estamos no caminho bom, nós vamos bombardear as pessoas o tempo inteiro. E a partir do momento que nós bombardeamos as pessoas o tempo inteiro, porque isso nós fazemos porque nós não estamos espiritualmente bem. Isso vai retornar para nós. A partir do momento que eu bombardeei o meu irmão porque eu estou espiritualmente ruim, eu estou com depressão, eu estou mal, eu estou passando por uma situação difícil, então eu vou lá e bombardeio o meu irmão sem saber. Isso vai retornar para nós, porque nós estamos abrindo legalidade, nós estamos legalizando o mal. Então nós estamos ali naquele círculo de mal, porque nós legalizamos o mal, porque nós estamos espiritualmente ruins, nós estamos com depressão, nós estamos assim. Então nós abrimos uma legalidade ali para o mal e ficamos naquele círculo de maldade. Mas essa legalidade fica aberta ali na nossa vida, e da mesma forma que nós atacamos, nós somos atacados. Da mesma forma que nós atacamos, nós somos atacados. Porque nós legalizamos o mal. Então nós temos que pedir para Deus, se eu estou, Senhor, no caminho mau, me põe no caminho bom. Porque eu não posso sair atacando as pessoas. Porque se eu sair atacando as pessoas, eu estou legalizando o mal e vai ficar aquela guerra. Eu ataco e sou atacado, eu ataco e sou atacada e pessoas morrendo. Eu ataco e sou atacada e pessoas morrendo. Eu ataco e sou atacada e pessoas morrendo, porque eu abri uma legalidade ali para o mal. Por isso, quando você vê o Davi ali no erro, Davi está pedindo no Salmo 39, 24, se eu estou no caminho bom, me põe mal. Se eu estou no caminho mal, me põe no caminho bom. Por isso que se eu ver o Davi ali no caminho, eu tenho que pedir para mim não errar. E se eu ver o Davi ali no caminho mal, eu tenho que chegar no Davi e falar, Davi, faz assim, 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 que você vai sair do caminho mal, você vai entrar no caminho bom. Tem que falar, Davi, você vai entrar no caminho bom se você fazer assim, assim. Mas eu estou tão desprovida de Deus, mas às vezes nós não oramos, Senhor, me põe no caminho bom, que nós atacamos as pessoas o tempo inteiro, atacamos famílias, atacamos crianças, atacamos igreja, atacamos todo mundo, porque nós não estamos em espírito de oração, nós não estamos em espírito de oração. Nós não somos capazes de entender que as pessoas precisam de orientação e de ajuda. Nós temos que ser capazes de entrar dentro de uma casa ou entrar no coração de uma pessoa e falar, você errou aqui, e se você continuar errando, você vai ser punido. E irmãos, quão difícil que é, porque às vezes a pessoa, ali o Davi tá num caminho tão mal, tão terrível, tão terrível, tão terrível, que mesmo eu falando, mesmo ajudando, ele não consegue entender. Mas eu
falei, eu ajudei, eu abri legalidade no mundo espiritual dizendo, eu ajudei, eu falei, eu avisei, eu clamei por ele, eu me ajoelhei nos pés dele, falei, não faz isso, Davi, porque se você fazer isso, você vai ser punido. Lá na frente eu vou colher o fruto do que eu fiz com Davi. Eu vou ser abençoada porque eu abençoei Davi, eu avisei Davi. Davi errou, mas eu avisei. Davi continuou no erro, mas eu avisei. Então eu abri legalidade na minha vida para me ser abençoada lá na frente, porque eu não fiz reuniãozinha e não passei em cima de Davi, não. Eu cheguei em Davi e falei, Davi, você está errando aqui. Então você se corrige, senão você vai ficar num caminho mau, você vai continuar no caminho mau, Davi. Então eu abri legalidade para as bênçãos de Deus acontecer na minha vida. Isso que nós temos que estar orando o tempo inteiro. Para quando nós vermos o Davi pedindo, Senhor, se há em mim algum caminho mau, me põe no caminho bom. Nós pegamos o Davi, nós temos que pôr no caminho bom, nós temos que abençoar o Davi. Mas o Davi não melhora, mas eu tentei abençoar, então eu abri legalidade para que o Espírito Santo habite na minha vida. Lá na frente isso vai voltar para mim como bênçãos. Porque eu peguei o Davi e eu conversei com Davi. Davi falou no Salmo 139, 24, Senhor, mas se há em mim algum caminho mau, me põe no caminho bom. Eu ajudei Davi. Davi, você está nesse caminho mal. Então você vai se ferrar se você não sair daí. Você vai ser prejudicado. O que acontece comigo? Eu abro legalidade para o Espírito Santo fluir na minha vida como bênçãos, porque desde quando eu coloquei o Davi no entendimento, desde quando eu avisei o Davi, eu estou sendo ricamente abençoada. Mas se eu pego o Davi e falo, cara, se ferra. Se eu deixo o Davi ali no caminho mal e não dou entendimento para o Davi, eu estou abrindo legalidade para o mal. E fico naquele círculo de maldade ali, ó. Eu ferrei com Davi, depois alguém ferra comigo, eu ferrei com Davi, depois alguém ferra comigo, eu ferrei com Davi. Por isso que hoje em dia, gente, são tantas guerras, porque as pessoas não têm entendimento, discernimento de agir no mundo espiritual. Nós não temos. Então nós temos que entender o espiritual. Às vezes Davi está lá num erro terrível. E nós falamos, Davi é um fila da mãe, se ferra, Davi. E não é assim. Nós temos que falar, olha, Davi, você errou aqui, você errou ali. Nós temos que chamar. Deus faz a parte dele, é com Deus. Mas nós, como irmãos de igreja, nós no mundo que nós estamos, nós temos que estar alertando as pessoas dos erros. Nós temos que estar avisando as pessoas dos erros. Porque se nós não avisarmos, se nós vermos ali um erro no Davi, e nós não colocarmos o Davi no caminho bom, nós estamos legalizando uma maldade ali na vida de Davi e na nossa vida. Porque da mesma forma que eu agi com Davi, alguém vai fazer comigo. Então que nós possamos, irmãos, nos posicionar para que não haja tantos ataques dentro das igrejas. Olha, eu vou contar uma experiência. Eu conheço casais que às vezes o marido trai a esposa e a esposa, ela entende que é um ataque. Ela entende. Então, ela ainda fica com o marido e ela, entendendo que ali é um ataque, ela não pune o marido, ela não pune, ela entende que é um ataque e ela avisa, olha, você errou aqui, você errou ali, ela avisa ali, ela avisa, ela vai avisando, você errou, porque são ataques espirituais, cuidado. E olha quão difícil é, irmãs, porque às vezes a pessoa tá espiritualmente assim tão desorientada que mesmo que você avisa, mesmo que você fala, mesmo que você ora, mesmo que você jejuma, você não consegue tirar aquela pessoa do erro, mas você fez a sua parte, você avisou,
você avisou, você clamou, você conversou. Então, você fez a sua parte ali, você chamou a atenção, você corrigiu, você deu uma advertência, você advertiu. Você chamou aquele esposo, você advertiu, você deu uma advertência para ele. Então você não vai dar conta dessa alma. Então você não, entendeu? Você agiu certo. Aí são coisas que são com Deus. Mas você tem que falar, ó, você agiu errado, você fez errado, você tem que falar. Você não pode deixar a pessoa no erro e sair passando por cima e derrubando, porque você está abrindo legalidade para o mal entrar na sua vida também. E olha como nós temos que orar, né? Porque se nós não oramos, nós atacamos as pessoas o tempo inteiro. Atacamos as pessoas o tempo inteiro. Então vamos orar, irmão. Vamos começar como no Salmo 139, que no primeiro fala assim: Senhor, olha que lindo, né? Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. Salmo 139 primeiro fala assim: e de longe conheces os meus pensamentos, de longe. O Senhor conhece mesmo. Mas no último versículo do Salmo 39 ele fala assim: mas se há em mim, Senhor, algum caminho mau, me põe no caminho bom, né? Porque nós somos falhos mesmo, né? Então que nós possamos fazer assim, tá bom, irmãos? Deus abençoe, fique com Deus, né? Que você possa ter um dia abençoado hoje. Hoje é sábado, hoje é dia 30 de maio, né? Sábado, 30 de maio. Então, que você possa ter um dia abençoado, né? Que quando você encontrar um Davi por aí falando, Senhor, me põe no caminho bom, que você coloque, né? Ah, mas se Davi estiver no erro, chama Davi, adverte Davi e põe ele no caminho bom, tá? Se ele não for no caminho bom, você fez sua parte. Fique com Deus, Deus abençoe.